Episódios da fala de João Nunes Maia pelo Espírito Miramês. Agora já é o capítulo 53. Eu tô aproveitando esse tempinho. Assim, esse capítulo traz a seguinte frase de destaque: geralmente, quem não se habitua a usar o freio na língua é arrogante e não encontra tempo para selecionar o que diz. O título é A Voz e o Pensamento. Falácia. A falácia perturba o ambiente da comunicação. Desinquieta quem ouve e afasta os amigos do falador. Geralmente, quem não se habitua a usar o freio na língua é arrogante e não encontra tempo para selecionar o que diz, tornando-se um presunçoso, capaz de acreditar nas próprias fantasias. Conversa pouco, meditando muito no que vais falar, mas não tanto quanto as múmias. Olha só. O meio termo é o caminho dos sábios e vivência dos santos. A boca foi estruturada pela vida para alimentar o corpo e doar alimentos espirituais pelas vias do verbo, carecendo um e outro de seleção. Não te esqueças de analisar pelas leis naturais o que comes e, pela mesma lei, o que falas aos outros, ajustando assim a harmonia do corpo, a do espírito e a ordem do universo infinito de Deus. Temos uma boca bem melhor que a física, que é a mental. Os pensamentos têm sons, cor e cheiro. Falamos mentalmente primeiro, para depois passarmos à conversa física. Se queres disciplinar o falar, será mais eficaz iniciar a educação mental e a harmonia dos pensamentos para que possas conversar dignamente nas ondas do bem, do amor e da verdade. Quando sabemos expor ideias mentalmente, a fala material se ilumina, como no caso dos discípulos do Cristo em Jerusalém, que nos narra o Evangelho em Atos, capítulo 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A palavra de Deus aqui referida é a palavra educada. É o fraseado evangélico, onde o Cristo se expressa em cada letra, em cada canto dos discípulos, como também na vivência desses homens de fé. E quando se consegue fazer esse ambiente, onde quer que seja, surgem os fenômenos mais conhecidos de todos, as curas materiais e morais das criaturas. É o céu descendo à terra como esperança aos desesperados, como luz ofertada às trevas do mundo físico. É comum observarmos pessoas que, ao se recolherem ao leito para descansar o fardo carnal, dão início a uma conversação mental consigo mesmas, sem saberem o que pode resultar disso. Quando as ideias são carregadas de magnetismo inferior, em primeiro lugar, impressionamos a mente instintiva com pensamentos que geramos. Depois, atraímos entidades com as mesmas aspirações a sugar-nos energias sublimadas
que vão nos fazer falta no dia seguinte. Daí podem ser geradas muitas complicações psicofísicas surgidas pela ignorância. Podes treinar a conversação mental e não discordamos desse exercício, pois constitui ele a nossa linguagem no mundo espiritual, como espíritos mais ou menos evoluídos. É bom que comeces na carne essa escolha abençoada de Deus, a falar com a boca mental, sendo ela o verbo verdadeiro que acompanha a alma por onde quer que seja. Existem pessoas que têm a faculdade de ouvir os pensamentos e os sons dos mesmos, que são cópias exatas dos sons das palavras físicas. Daí a razão nos dizer da urgência na mudança das nossas ideias. Porquanto, no ato de pensar, estamos falando com os nossos companheiros espirituais frente a frente, talvez sem o percebermos. Isso acontece em todos os reinos do espírito. O perigo que ocorre contigo como encarnado se processa conosco, instrutores maiores. E daí ao infinito. Convém, então, darmos início às modificações internas. Convém, então, darmos início a essas modificações do nosso modo de pensar, cuidando da maneira mais inteligente para não sermos influenciados por ideias maléficas, colocando no lugar delas as conversações sadias, onde o Cristo poderá estar presente, ajudando-nos a falar. Geralmente, quem não se habitua a usar o freio na língua é arrogante e não encontra tempo para selecionar o que diz. Então, aqui nesse capítulo, ele nos alerta, né? Aquela história assim, eu não levo desaforo para casa. Bom, talvez ao não levar desaforo para casa, eu leve para casa companhias muito perturbadoras e perturbadas, não é? Então a gente precisa vigiar, a gente precisa desejar ao outro o que queremos de melhor para a nossa vida. Então, de que maneira? Agindo, tratando com a gentileza. Essa semana ainda li um livrinho do Adeilson, onde ele fala assim, que a gentileza é uma pétala da flor do amor. Então, se nós queremos ser tratados com gentileza, nós precisamos oferecer ao outro atitudes e palavras, mas acima de tudo pensamentos, vibrações gentis, né? Havia o profeta gentileza que dizia: gentileza gera gentileza. Campo vibratório de gentileza gera um campo de vibração de gentileza, não é? Então, aqui mais um alerta, mais um ensinamento. Muito obrigada para quem está acompanhando. Se gostou da leitura, deixa um like aí, compartilha, se inscreve no canal que eu ainda não se inscreveu. Dá uma olhada que já tem algumas outras playlists no canal. Tem poesias, tem contação de histórias, tem já um outro livro anterior que eu já fiz a leitura completa. Se vocês gostariam que eu lesse alguma outra coisa especial, podem deixar uma sugestão, quem sabe, de alguma nova leitura para quando terminar essa, está bem? E sigamos, meus irmãos, meus amigos, aprendendo a aprender através do amor. Um abraço a todos.